Oi pessoal, todo mundo pegando o caderno aí, pegando os livros e acompanhando a correção da atividade. Vamos lá? Primeira questão. Pense no mundo em sua volta e lista objetos da natureza ou construídos pelo homem que lembrem figuras geométricas. Então, a gente pode dizer o quê? A gente pode falar que a bola é uma figura geométrica, né? A gente tem também o dado, né? o cubo na realidade, né? Cubo. A gente tem as casas quando são quadradinhas praticamente, né? Vamos colocar um edifício, né? Vamos botar um edifício. A gente tem o celular, vamos colocar o celular também, né? A gente tem vários objetos construídos que lembram que são figuras geométricas. Aí, na segunda questão, classifica as figuras geométricas na atividade anterior como em figuras planas ou não planas. Bem, todas as figuras que eu coloquei aqui, elas são não planas. Viu, minha gente? Todas as que eu coloquei aqui, elas são não planas. Terceira questão. Entre os elementos descritos nas fichas, escreva quais nos dão a ideia de uma figura geométrica plana e uma figura geométrica não plana. Então vamos lá. A folha de papel é plana ou não plana? A folha de papel é plana. Uma lata de extrato de tomate é plana ou não plana? Ela é não plana. Uma superfície do tampo de uma mesa, a superfície do tampo de uma mesa, ela é plana. A tela de um quadro, a tela de um quadro, ela é uma superfície plana. Um dado é não plano. Tubo de cola no bastão, ele é não plano. Garrafa de água também é não plano. Quarta questão, o professor de geografia pediu aos alunos que desenhassem numa folha de papel o mapa do estado onde nasceram. O desenho que eles fizeram representa uma figura geométrica plana ou não plana? Então, o desenho, como está numa folha de papel, ela representa uma figura geométrica, o que, minha gente, ó, plana. A quinta questão, são figuras geométricas planas ou não planas? A planta de uma casa desenhada num papel vegetal, aqui é a planta. Então aqui é uma figura geométrica plana. Já a maquete que está aqui embaixo, a maquete dessa casa, ela é uma figura geométrica não plana. Então pessoal, todo mundo olhando a página 93 do livro, e a pergunta é o seguinte: observe os poliedros acima e suas superfícies planificadas e monte um quadro. Vamos lá pessoal, observe os poliedros acima e suas superfícies planificadas e monte um quadro para cada um deles que contém as seguintes informações. Então, todo mundo com o livro na mão, com o caderno, e vamos observar aí. Primeira informação que ele quer é o número de lados da base do poliedro. Então na letra B aqui nós temos a pirâmide. Então nós temos, olha, quantos lados tem a pirâmide? 1, 2, 3, 4. Então nós temos 4 lados. Agora no segundo ele quer o número de faces do poliedro. Então nós temos, olha, esse aqui de baixo 1, 2 aqui do lado, 3 lá atrás, 4 esse da frente, 5 do outro lado. Nós temos 5, nós temos 5 faces. Número de faces laterais do poliedro. Número de faces laterais do poliedro. Então as faces laterais são 1, 2, 3 e 4 lá atrás, né? São essas faces aqui, as faces laterais são essas aqui, ó. São 4 faces. Então 4 faces laterais. Agora vem a outra pergunta: número de arestas do poliedro. Número de arestas, vamos lá? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 arestas. E por fim,
ele quer saber o número de vértices do poliedro, que são os pontinhos. Então, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 vértices. Ó, 5 vértices. Vamos para o poliedro C. Todo mundo acompanhando o poliedro C. Então ele quer saber o número de lados da base do poliedro C. Então, o número de lados da base nós temos 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 lados da base. Agora ele quer saber o número de faces do poliedro. Então, o número de faces nós temos. Vou contar as faces aqui que fica mais legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 faces. Agora ele quer o número de faces laterais do poliedro. Então ele não quer nem a de cima nem a de baixo. Face lateral. Então face lateral, melhor contar aqui, fica mais legal. Nós temos 1, 2, 3, 4. Ou se alguém quiser contar aqui, nós temos essa 1, essa daqui da frente 2, do lado 3 e a de trás 4. Então nós temos 4 faces laterais. Agora ele quer número de arestas do poliedro. Então o número de arestas do poliedro vai ser, vamos riscar, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 12 arestas. E a última questão, número de vértices. Os vértices são os pontinhos dos cantos. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 8 vértices. Ele quer saber o número de lados da base do poliedro. Vamos fazer aqui na figurinha, vou mudar, vou fazer aqui. Então, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 lados, então 5 lados. A segunda questão aqui, ele quer saber o número de faces do poliedro. O número de faces, vamos contar aqui, fica mais legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós temos 6 faces. A terceira pergunta do quadro é o número de faces laterais. Então o número de face lateral, tirando a base, sobra 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos 5 faces laterais. Quarta pergunta da tabela, número de arestas do poliedro. Então eu vou começar com essa lá atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então nós temos 10, né? 10 arestas. E por fim, ele quer saber o número de vértices, são os pontinhos. Então, vamos lá, um de cima, né? 1, 2 com o de lá atrás, 3, 4, 5, 6. Então nós temos 6 vértices, desculpem, 6 vértices. Segunda questão, relacione para os prismas, no caso esse aqui e esse aqui, o número de lados com os demais dados do quadro. Essa relação se manteve nos dois prismas? Sim. Aí a terceira questão foi: faça para as pirâmides o mesmo trabalho realizado na atividade 2. É possível identificar uma relação entre os dados do quadro? Eu vou responder tudo em um só, viu pessoal? É o seguinte: a relação dos prismas é sempre o seguinte, ó. O número de faces, cadê o número de faces? Está aqui, o número de faces é sempre igual ao número de lados da base mais 2. Aqui, tá vendo? A base foram 4, mais 2, você tem
o número de face. Já o número de aresta, olha aqui, o número de aresta é igual ao triplo do número de lados. Aqui, ó, a aresta 12. Quantos foram os lados? Foram 4. 4 vezes 3, 12. E o número de vértices que está aqui é igual ao dobro, ó, é igual ao dobro do número de lados do polígono. Então, aqui, ó, ele tinha quantos lados da base? 4 vezes 2, 8. Essa é a relação. Já aqui das pirâmides, observe o seguinte: o número de face que está aqui, ó, o número de face é sempre igual ao número de lados do polígono da base mais 1. Observe, foi aqui, ó, 4 lados da base mais 1, 5. Ó. 5 lados da base mais 1, 6. O número de arestas é sempre igual ao dobro do número de lados do polígono. Aqui é arestas 8. 4 vezes 2, 8. Aqui é arestas 10. 5 vezes 2, 10. E por fim, o número de vértices que está aqui, que é o último, é sempre igual ao número de lados da base do polígono mais 1. Observa aqui, é a mesma coisa, é o número de vértices. Ó. Quantos foram os lados? 5. Mais 1, 6. Mesma coisa aqui, é. Quantos lados foram da base? 4. Mais 1, 5. Tá aí a relação, respondi as duas questões em uma só. Você já viu que os prismas e as pirâmides têm algumas características diferentes. Escreva as duas diferenças entre prismas e pirâmides. Para começar, a pirâmide só tem uma base, o prisma aqui tem duas bases. Segunda característica é que a lateral, tá vendo aqui a face, é em formato de triângulo. E no prisma não, pode ser um quadrado ou pode ser um retângulo. Já disse duas características. Segunda questão: se um prisma possui 6 arestas na sua base, como ele é chamado? Quantos vértices ele possui? Então, olhando a tabela da página 94, a gente pode perceber que ele é chamado de prisma hexagonal. E quantos vértices ele possui? Se a gente voltar à atividade anterior, a gente vai perceber que o número de vértices é o dobro do número de lados da base. Então, se ele tem 6 lados, se a base tem 6 lados, então ele vai ter 12 vértices. Então, observe a pirâmide abaixo e responda: quantas faces? Então, as faces são, vamos lá, contando, ó, primeiro a base, 1. Então, vamos lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 faces. Na letra B, quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, também tem 7 vértices. E as arestas? Quantas arestas tem essa pirâmide? Vamos contar aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com a lá atrás, 9, 10, 11, 12 com a de lá de trás. Então nós temos 12 arestas. Letra B, qual a forma de suas faces laterais? A forma é de um triângulo, né, minha gente? E de sua base? A base, ela é um hexágono. Se ele tem 6 lados, já contou, então é um hexágono. O que depende o seu nome? Como podemos nomeá-la? Depende do número de lados da base. Então, como ela tem 6 lados na base, ela é chamada pirâmide hexagonal. Se uma pirâmide tiver 10 vértices, quantas arestas e quantas faces ela terá? Baseado aqui em cima, a gente pode dizer que se ela tiver 10 vértices, ela vai ter 10 faces. Ó, 10 faces. E quantas arestas?
é o dobro, ó, o dobro, 7 vezes 2, 14 menos 2, que dá 12. Mesma coisa aqui, 10 vezes 2, 20 menos 2, 18 arestas. Preciso construir um cubo de arame usando 15 centímetros de arame para cada aresta. De quantos centímetros vou precisar? Vamos ver quantas arestas ele tem, né? Vamos começar com a de trás aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu tenho 12 arestas. E ele disse que vai precisar de 15 centímetros cada aresta. Logo é só pegar e fazer a conta de 12 vezes 15. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1 é 5 e 1, 6. Mais 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Pronto. Vamos fazer o cálculo aqui. 0, 8, 1. Então ele vai precisar de 180 centímetros.